Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é Rafael, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês um pouco de como utilizar o TDD no Ruby, tá? Bom, então para esse TDD a gente vai fazer um exemplo que o professor Adolfo já passou para nós, que é a forma de uma fetone, tá? Caso queiram dar uma olhada aí de como funciona uma fetone, tem um link aí na descrição do vídeo, tá? Vou estar passando, é um post referente ao blog mesmo do professor Adolfo e alguns outros links também, tudo ok? Mas basicamente, essa fórmula Maffetone calcula um máximo e um mínimo ali para em determinadas categorias, etc. Tem alguns detalhes, mas para você ter um batimento cardíaco, para praticar alguma atividade física e tudo mais, para um fim, tá ok? Bom, no vídeo anterior o Matheus explicou como que funciona um pouco do TDD, mas a gente vai focar agora e colocar isso em prática, tudo bem? Bom, vamos lá. Para fazer esse TDD, eu vou utilizar então o Ruby, tá? Então eu já tenho meu projeto criado aqui em Ruby. Para utilizar o TDD, para a gente conseguir fazer os testes aqui dentro do nosso projeto, eu vou estar utilizando uma gen que se chama AirSpec, tá? No Rails não, desculpe, no Ruby, a gente utiliza gens que nada mais são do que bibliotecas, tá? Que é comum no Java e em qualquer outras linguagens aí, tá? Então, no Ruby a gente chama de gen, tá ok? Então, a gente tem um site aqui que chama rubygens.org, onde a gente tem as gens que a gente pode estar procurando. Então, se eu clicar em gens aqui, eu posso pesquisar qualquer tipo de gen, seja aqui por ordem alfabética e tudo mais, ou simplesmente digitar aqui. Então, eu vou digitar AirSpec, mas eu já estou com o site dos fundadores aqui, airspec.info, tá bom? E tem toda a documentação também, então caso fique alguma dúvida de como a gente pode estar fazendo para realizar os nossos testes, para começar o nosso projeto, basta entrar aqui no site e dar uma olhada, tudo bem? Tá? Então aqui tem várias dicas de TDD também, tem blog e tudo mais de como a gente pode contribuir, como pode utilizar, sobre o que é, tá? Conta um pouco da história também aqui, os fundadores e tudo mais, tá ok? Bom, para instalar essa gen, basicamente eu criei um arquivo aqui que se chama genfile. Então nos projetos Ruby a gente utiliza um genfile onde a gente coloca todas essas gens que a gente vai utilizar, tá? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Beleza. Então já coloquei lá gen airspec. Simplesmente eu venho aqui no nosso terminal. Deixa eu ver se eu consigo aumentá-lo também. Aumentar um pouco aqui. E faço um bundle, tá? Um bundle vai me falar, olha, pegue essa gen que está aqui listada no nosso arquivo genfile e instale ela, tudo bem? Então ele já me trouxe aqui toda a instalação dessa gen, tá? Então uma gen foi instalada com 7 dependências, tá ok? Bom, para começar esse nosso projeto então, eu tenho uma pastinha lib e uma pasta spec, tá? Na lib eu vou colocar minhas classes, então do Maffetone eu já criei ela aqui, tá? Eu não defini que ela é uma classe, tudo mais, ela é só um arquivo vazio por enquanto, tudo bem. E também o Maffetone Spec. Nesse Maffetone Spec é onde eu vou escrever todos os meus testes, tá bom? Para estar aplicando nessa minha fórmula. Então vamos lá. Caso vamos supor que eu não saiba ainda como criar aqui, eu venho no AirSpec e tem alguns exemplos, tem alguns vídeos aqui de como que eu posso rodar esse meu projeto, como que eu escrevo e tudo mais. Então você pode ver que ele já tem um describe, o nome da classe, etc. Tá? Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês como que a gente pode começar a criar aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então, para fazer esse teste, primeiro eu vou ter a minha classe Maffetone, certo? Então eu vou criar um describe Maffetone, certo? Do e colocar um end nele, tá ok? Beleza. Então eu estou descrevendo que eu vou ter uma classe Maffetone. Se eu for rodar o teste para isso agora, ele já vai me dar um erro falando que a classe não existe, certo? Ó, name error não existe, essa constante Maffetone não existe, tá ok? Bom, isso é um bom sinal. Então, como no TDD a gente faz, eu tenho que ter a minha classe, tá? Eu tenho que realizar esse teste, ele tem que dar falha, eu tenho que novamente fazer esse teste funcionar, beleza, e refatorar ele, certo? Então são esse ciclo que a gente vai fazer. Testa, deu erro, beleza.
crio a função ou a classe para dar verdinho, para dar positivo naquele meu teste e refatoro ele, tudo bem? Bom, então ele me deu erro falando que o meu Mafetone não existe, óbvio, porque eu só tenho aqui a minha Mafetone, mas eu ainda não criei essa classe. Então eu vou criar aqui, ó, class Mafetone, end. Simplesmente isso, então eu estou criando uma classe Mafetone, mas mesmo assim ele vai me dar o erro se eu rodar novamente, tá? Ó, ele vai falar que ainda não existe, porque aqui no Mafetone eu tenho que dar um require Mafetone, ok? Agora sim vou rodar novamente, ó, beleza, verdinho no meu teste. Então o que eu fiz? Criei minha classe Mafetone no teste, tá? Ah, ele falou não existe, beleza, deu erro. Fui lá no meu Mafetone e definitivamente criei essa classe, tudo bem? Então eu criei a classe Mafetone e rodei o teste novamente. Ele me deu verdinho, beleza, posso continuar com meus testes, tá bom? Bom, no Mafetone a gente tem uma faixa ali que a gente pode inserir um valor mínimo e um valor máximo, tudo bem? Nesse valor mínimo e valor máximo, basicamente o que ele faz no máximo é o seguinte, eu vou entrar com a minha idade, o valor da minha idade, tá? E ele vai me retornar uma faixa de 180 menos o valor dessa minha idade, tá? Então eu vou fazer um teste simples aqui calculando o máximo, tudo bem? Então eu vou criar esse teste da função máximo. E como que a gente pode criar isso no AeroSpec? É muito simples, tá? Então ele é verboso, tá? Então não é algo tão complicado. Eu vou começar aqui, ó. Então eu vou pegar, ó, describe, certo? O que eu vou pegar o describe? O meu método máximo, ok? Então nesse método máximo, eu estou descrevendo aqui o que eu vou ter nele. Dentro desse método máximo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um contexto, então eu chamo de context mesmo, tá bom? Quando uma pessoa acessar, passar um parâmetro, então quando ela der o valor de idade 0, given age 0, certo? Do. O que eu vou fazer quando ela fazer esse acesso e entrar com o valor 0, tudo bem? Então, o meu retorno tem que ser igual a 180, tá? Por que 180? Eu já explico para vocês. Então, o Mafetone, basicamente, ele pega 180 e faz menos, nesse máximo pelo menos, ele pega a tua idade, tá? 180, e faz menos, pega o 180 e faz menos o valor da sua idade, tudo bem? Então, nesse caso, se eu entrar com 0, ele tem que me retornar 0, tudo bem? Porque 180 menos 0, 0, tá? Então, a minha expectativa é que ele retorne 180, tudo bem? Então, expect Mafetone, então eu vou pegar minha classe Mafetone. Eu vou jogar um método nela que é estático para qualquer pessoa acessar, então eu só chamo a classe e já passa esse método, tudo bem? Então vai ficar Mafetone.max. O que é o max aqui que eu estou passando de parâmetro? É a minha idade, tá? Então eu estou passando a idade 0, tudo bem? Max.to equal 180. Então eu estou falando, se eu entrar com a idade 0, ele tem que me dar um retorno de valor 0, tudo bem? Bom, feito isso, eu vou rodar o teste, tá? Então, bom, descrevi o meu teste, vou rodar. Ele tem que me retornar um erro. Perfeito. Já me retornou um erro, tá? Ó, given age 0, return. Não existe esse meu método máximo, tudo bem? Então, simplesmente, eu vou lá criar esse meu método máximo. Então, eu vou criar o def.max, passando essa o valor 0, tudo bem? Nesse primeiro momento eu vou passar o valor 0 e ele tem que me retornar. Na verdade aqui, ó, nem vou passar um valor 0, tá? Só max então eu vou fazer no baby steps aqui, retornar 180, tudo bem? Então eu criei meu método máximo, passando o 0 e já tenho que retornar um 180, beleza? Vou rodar o teste novamente e é para ele me dar um errinho aqui de novo, tá? Porque aqui, ó, deixa eu voltar, que eu tenho que passar o 0. Beleza, me deu erro. Ó, given age 0, tá? Beleza. Tenho que dar um max aqui, o valor 0. Age igual a 0. Tá. Aqui, tudo bem? Não posso passar um valor direto, tem que passar uma variável no caso, tá? Que no caso aqui eu setei como 0, tudo bem? Bom, então vou rodar o teste, é para ele ir e beleza, para não falhar e rodar. Tranquilo. Esse vídeo aqui, eu estou fazendo ele para não ficar muito extenso, tá?
eu poderia fazer aqui no meu teste, testar, lembra que eu testei aqui a minha classe, se ela existia, ele já me deu erro logo de cara. E aqui novamente eu poderia testar sem um contexto, testar só o método máximo, tá? Sem passar parâmetros nem nada, sem ter esse primeiro retorno. Mas como eu já quero adiantar alguma coisa aqui para tentar pelo menos fazer um cálculo inteiro, passando a categoria e tudo mais desse teste, eu já setei parâmetros e tudo mais e já joguei. Mas eu poderia simplesmente colocar o describe max aqui, ele ia me retornar que o método não existe, igual ele retornou aqui, só que ele não ia retornar, por exemplo, os argumentos. Aí a gente ia passar um argumento e ele voltar. Tudo bem? A gente poderia fazer isso. Então eu pulei essa etapa de passar o argumento para não ficar muito extenso e não ficar tão dinâmico o vídeo, tudo bem? Mas você pode fazer dessa maneira também, tá ok? Então beleza. Show de bola. Então temos o nosso primeiro método, tá? Então já temos o método máximo que está retornando 180. Caso eu insira a idade 0, tá? E a gente agora poderia vir e refatorar isso, tudo bem? Então, vamos refatorar isso aqui. Em vez de eu entrar basicamente com isso, eu vou simplesmente agora refatorar esse código que eu fiz, tá bom? Então vamos lá. If age equal 0, então eu posso fazer, se minha idade for igual a 0, eu retorno 180 menos 0. Tudo bem? Rodo o meu teste novamente. Beleza, rodou. Então a gente testou, ele deu erro, a gente criou a função, ele ficou verdinho, a gente refatorou. Beleza, show de bola. Tá? Então vamos lá novamente. Então eu vou criar mais um contexto aqui para esse nosso valor máximo. Então eu crio mais um contexto. Então eu vou criar, vamos supor que eu entrar com uma idade de given an age 10, tá? Uma idade de 10. Vou colocar um pouco mais velho aqui, 20, idade de 20 anos, do end, ok? Vou retornar novamente isso, tá? O que eu quero que ele retorne? Return 160, certo? 180 menos 20, 160. Dou um end, expect mathton.max, valor 20, ponto to equal 160. Beleza, então eu estou falando para o Mathton. Se eu entrar com 20, com minha idade de 20 anos, qual que vai ser o meu valor máximo? Então eu rodo meu teste novamente. Perfeito, me deu erro aqui. Então ele estava esperando 160, tá? A expectativa do meu Mathton aqui, ó. Quando eu der o valor 20 é retornar 160. Ele simplesmente me deu erro. Ok, beleza. Então a gente volta aqui no nosso mathton.rb e fala: se minha idade for igual a 20, return 180 menos 20. Eu esqueci de colocar o return aqui. Mas tudo bem, ele retorna mesmo assim. Só vou colocar para ficar mais claro. E rodo meu teste novamente. Perfeito. Rodou bonitinho. Beleza. Vamos criar mais um aqui. Contexto. Given an age. Vou colocar 40. Do end. Each returns 140, certo? Do end. Beleza. Eu vou esperar que o valor de retorno desse Mathton, quando entrar com 40 anos, eu vou fazer um equal 40, 140. Tudo bem? Roda o teste. Beleza, me deu erro, porque ele não me retornou 140, tá? A expectativa dele era retornar 140. Mas me retornou um nil aqui, tá? Um valor que não existe. Eu posso vir aqui novamente e vou fazer o seguinte. No 20 anos aqui eu não fiz isso, mas eu vou fazer nesse aqui para você ver. Que eu posso vir aqui, ó, então ele vai verificar, é 0, idade 0? Não, a idade é 20 também não. Então eu vou fazer na mão, antes de refatorar aqui, eu vou fazer 180 menos 40. Certo? Que é o valor que eu estou esperando aqui, ó. Beleza, ele não vai me dar erro, tá? Então, seguindo o TDD, deu erro, fiz o teste novamente, passei, fiz ele passar no teste, agora eu vou refatorar. Então, simplesmente eu vou if age igual a 40, return 180 menos 40. E dou end aqui, tudo bem? Roda o teste novamente, beleza, a refatoração funcionou, perfeito. Muito legal. Bom, continuando ainda no nosso Mathton, a gente tem que também entrar com os dados de valores mínimos, tá? Então a gente passa um máximo e também passa um valor mínimo para esse nosso Mathton, tá ok?
Bom, eu vou fechar essa aqui e vou começar o describe do mínimo. Então, describe.min do end. Beleza. Então, eu tenho que criar esse nosso querido método min. Eu vou dar o respec, ele vai falar que aqui, ó, nosso método min, ele vai ter um contexto, tá? Contexto de eu posso começar ali com o mesmo valor, como que funciona? No mínimo, eu tenho também aqui uma faixa de valor que eu posso estar passando para ele, tá? Igualzinho no máximo ali que a gente fez, tá? Então, aqui, ó, eu entrei com o valor 0, com o valor 20 e com o valor 40, tá? No máximo, no mínimo vai funcionar basicamente da mesma maneira aqui, tá ok? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, qual que vai ser o meu contexto? Esse valor mínimo. Entrando com um máximo de give a max of 180, entrando com o máximo de 180. It returns do expect return ponto min ponto to equal 170 com valor 0 aqui, tudo bem? Então, o meu mínimo vai ser sempre 10 abaixo do que é o meu máximo, tá? Então, vamos supor aqui que given a max of 180, então eu estou entrando com o máximo de 180 aqui na minha função, ele vai me retornar 170, tá? No Mafetone, acho que isso não chega a acontecer, a não ser que eu entre com o valor 0 mesmo, igual foi esse caso aqui, tá? Que ele vai me dar um máximo de 180. Mas como uma pessoa não vai entrar com a idade de 0, mas tudo bem. Então, o que no mínimo eu faço? Eu pego a minha idade, que é o máximo, tudo bem? No mínimo eu faço o seguinte: eu pego o máximo que ele me deu, o valor máximo que ele me deu, que no caso é 180, que eu estou passando aqui, e tiro 10 desse valor, tá bom? Então, aqui eu criei um contexto. Se o meu máximo for 180, me retorne 170, que é 10 abaixo disso, tudo bem? Aqui, me desculpa, é 180, tá bom? Que é o valor do meu máximo. Então, eu vou rodar o RSpec, ele vai me dar a falha, certo? Então, eu venho simplesmente aqui e crio meu método def self.min end if max for igual a 180. Na verdade, eu não vou fazer isso aqui ainda, que esse aqui já é refatoração. Eu vou fazer 170, me retorne 170 quando eu passar o meu máximo, tá bom? Então, é basicamente isso. Chamei o meu método min, passando o meu máximo, que é 180, ele tem que me retornar aqui 170. Beleza, perfeito, já está funcionando. Agora vamos refatorar esse método máximo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui if max for igual a 180, eu vou dar um que retorne 170. Tudo bem? Vou rodar novamente. Perfeito, rodou. Bom, vamos colocar um outro contexto aqui. Então, vou criar mais um contexto aqui para o nosso valor de mínimo, tá bom? Nosso valor de mínimo, então, aqui, eu vou pegar esqueci de dar um end aqui, do end. Given a max of 160. Ok? It returns 150, que são 10 a menos, tá bom? Do end. Do end expect 150. Beleza, perfeito. Então, se eu tiver um máximo de 160, o meu mínimo tem que retornar 150, tá ok? Beleza, já me deu o erro, tá me retornando o valor 1000.
eu vou lá agora e crio aqui. Então eu já tenho isso aqui refatorado, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, então eu tenho que retornar 150. Deixa eu fechar de fora. 150. Vou colocar para retornar 150. Vou rodar o meu teste novamente. Opa. If max for igual. Aqui eu estou passando 160. Então eu vou retornar 150. Aqui tem espaço demais. 150. Opa, ele me deu um erro aqui agora, ó. Me deu um outro erro. Ah, legal. Ele me deu um erro no given 180, return 170. O max foi igual a 180, return 170. Return 170, return 150. Beleza, tava faltando o return aqui para ele não se perder onde ele vai retornar, tudo bem? Ó, legal. Então quando dá esses erros é interessante porque a gente presta atenção em algo que a gente não estava preparado anteriormente, tá? Muito bacana. Beleza, então passei nesses meus dois testes aqui, perfeito, tá? No máximo eu fiz 3 testes, mas eu acho que já deu para entender muito bem como funciona o mínimo também, tá? Então basicamente esse aqui seria o cru do Mafetone, o máximo e o mínimo. Mas ele tem algumas categorias, tá? Que a gente vai precisar trabalhar para calcular definitivamente ele, tá bom? Então, o que eu vou precisar agora? Então eu vou entrar com o meu máximo, eu vou entrar com o meu valor, minha idade, que ele vai me calcular o máximo. Esse máximo vai ser passado para o meu mínimo, tá? Então automaticamente eu vou passar esse máximo aqui, através daqui, tá bem? E aqui ele me retorna esse valor mínimo que eu preciso. E com isso eu tenho que calcular definitivamente, tá? Esse meu cálculo, esse meu valor de Mafetone, que é a faixa que eu preciso para correr ou fazer alguma atividade física, tá? Então vamos lá. Então eu vou fechar isso aqui também. Describe min. Esse aqui eu vou fechar para não ficar muito extenso o arquivo aqui. Beleza. Agora eu vou colocar o meu describe. Vou colocar calculate do. Beleza. Qual que vai ser o meu contexto, tá? Então, contexto aqui, meu primeiro contexto, ele tem várias categorias, categoria A, B, C e D, tudo bem? E cada uma delas, por exemplo, na categoria A, eu retiro, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, na categoria A, eu retiro um valor a mais do que os outros contextos, tá? Determinada categoria, ele vai tirando algumas coisas a mais, então, se for na categoria A, ele tira mais 10, na B, tira mais 5 e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. No calcular aqui, eu vou pegar o primeiro exemplo. Given age 20, então se eu entrar com 20 anos e a categoria que eu entrar for A, então eu vou passar essa categoria, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o cálculo, tá? E tenho que ter um return de uma faixa de 140 a 150, tudo bem? Do end. Perfeito. Então eu vou criar no meu spect uma Mafetone.calculate. Mafetone calculate. Eu vou passar a minha idade de 20 anos e a minha categoria vai ser A, tá ok? Ponto to equal. Ele tem que me retornar ali. Eu vou retornar em string mesmo para ficar bem simples. 140, 150, tá? Assim, 140 tracinho 150. Perfeito. Vou rodar esse teste. Beleza, ele já falhou, tá? Porque ele não encontrou o meu método calculate. Eu vou simplesmente ir lá e criar esse método. Def calculate. Opa, escrevi errado aqui. Calculate. Já estou passando 2 parâmetros, tá? A minha idade e a minha categoria.
Perfeito. E vamos lá. Então, se minha idade for igual a 20, que foi o caso que eu coloquei aqui, tá? Então, se a minha idade for igual a 20, e a categoria for igual a A, eu vou simplesmente retornar aquela faixa de valores, tá? Então é 140, 150. Vamos tentar rodar esse teste aqui. Olha, me retornou erro aqui ainda. Ainda está falhando. Beleza, vamos lá ver o que está falhando aqui. Calculate the returns 140, 150. Just equal 140, 150, 140, 150. Copiar isso aqui, aqui. Define method calculate, calculate, calculate. Perfeito. Então rodar de novo. Ainda foi um erro, beleza. Define method calculate. Ah, claro. Não joguei como método de classe. Beleza, passou despercebido, vamos rodar de novo. Ah, agora sim. Perfeito. Beleza, então já está rodando esse meu primeiro exemplo, tá ok? Aqui eu poderia fazer assim também, ó, retirar isso aqui e só dar um return nele nesse primeiro momento, tá? Ó, ele ia me retornar lá, beleza, mas eu já fiz essa refatoração para dar uma adiantada no nosso vídeo, tá ok? Beleza. Bom, vamos pegar outro contexto então. Então eu vou pegar o contexto que given an age 20 and category P do, tá? Então eu vou pegar, agora eu vou entrar com os mesmos 20 anos ali que eu entrei anteriormente, só que agora eu vou colocar na categoria B, tá? Ele vai me dar um valor diferente do que eu entrasse pela categoria A, tá? Então eu dou um returns, ele vai me retornar aqui 145, 155 do end. Beleza. Então, expect mathetown.calculate 20, categoria B, ponto to equal. Ele vai me retornar 145 a 155. Beleza? Ele tira um valorzinho a mais ali, tá? Então, 145, 155. Valor a menos, quer dizer. Bom, vou rodar esse teste. Beleza, me falhou porque ele retornou, então aqui ó, nesse meu erro já me retorna o new também, tá? Então ele esperava 145, ele me retornou 1000. Perfeito. Eu venho simplesmente aqui e posso colocar aquela faixa lá que eu tinha colocado anteriormente. 145 a 155. Rodo o aerospec, ele vai me dar, beleza, pode continuar, mas eu já vou também refatorar esse carinha aqui, ó. Eu vou fazer de um jeito mais legal, na verdade eu vou fazer assim. Vou fazer até diferente aqui, ó, para ficar tudo no mesmo. Se a idade for 20, eu vou colocar assim, ó, idade 20, tá? Eu vou retornar 140, 150. Se a categoria for igual, ponto equal a, tá? Eu vou retornar 145 a 155 se a categoria for B, tá? Então já deu uma refatorada nele aqui também. Ó, perfeito, tá? Esse método equal aqui, ele verifica exatamente o que tem dentro dessa variável category. Inclusive, se você vir aqui, ó, no retorno, ele fala, olha, compare usando o equal. Ok? Muito interessante esse método. Beleza. Então, continuando, eu vou pegar agora um contexto aqui para o meu valor context given. Eu vou usar 20 novamente, porque como eu já fiz esse if com o valor 20, eu passo por todas as categorias, fica mais fácil para a gente testar aqui. Categoria C. Opa. It returns. Ele retorna uma faixa aqui de 150
a 160, tira um pouco menos, expect maffetone.calculate 20, categoria C, ponto to equal, ele vai me retornar uma faixa 150, 160, perfeito. Rodo meu teste, opa, deu erro, então ele esperava 150, 160, retornou 1000. Eu vou lá no nosso Maffetone, perfeito, vou pegar aqui, já tenho pronto essa parte. Então, se a categoria for C, eu vou retornar de 150 a 160. É isso, né, que eu coloquei aqui, 150 a 160. Perfeito. Rodo o teste novamente, já está refatorado, bonitinho, rodando legal. Perfeito. Agora tem mais uma categoria, que é a categoria D. Então, eu vou criar mais um contexto. Given age 20 in category D, do, it returns. Então, na categoria D, eu retiro um pouco mais ainda desse valor, tá? Então, vai ficar 155 a 165, desculpe. Beleza. E aqui é um it, não um if. Do, end. Perfeito. Expect maffetone.calculate 20, categoria D, ponto to equal. Vou me retornar o valor 155, 165. Vou rodar o teste, ele vai falhar. Então, eu esperava 155, 165, ele me retornou 1000. Tá ok? Bom, eu já tenho pronto aqui, preparadinho, bonitinho. Eu venho, se a categoria for D, eu retorno 155, 165. Certo? Foi isso que eu coloquei aqui. Novamente rodo o RSpec e perfeito, não falhou. Bom, esse foi basicamente um início aí para você conseguir pelo menos configurar o seu projeto e rodar alguns testes mínimos, tá? No Ruby utilizando o RSpec. É bem simples, tá? O TDD é uma maneira bem baby steps. Eu pulei até algumas etapas em alguns contextos aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, para ficar bem mais dinâmico, não ficar chato e dar sono em vocês aí, tudo bem? Mas é basicamente isso. A gente cria um teste, tá? Verifica, a gente pensa, não pensa direto na funcionalidade, mas pensa que ela vai retornar, o que acontece ali. E eu crio esse teste. Então, no primeiro exemplo ali, eu criei o teste, eu preciso de um máximo, beleza. Então, no máximo, eu vou precisar da idade. Já passo a idade, esse valor que eu quero, e vou refatorando isso na minha classe principal, tá? O mesmo para o restante da função, para o método mínimo e também para o método calculate aqui, onde eu calculo, tá? Toda essa faixa aqui. Então, eu simplesmente, eu poderia finalizar esse método calculate, mas o nosso vídeo já está ficando um pouco extenso aqui, tudo bem. Eu não quero que ele fique muito grande para ser bem mais dinâmico, como eu já falei. Mas basicamente é dessa maneira que a gente trabalha com o TDD, tá? Nesse primeiro momento no Ruby. É lógico que tem muitas outras maneiras de estar abordando isso, outras gens que você pode estar utilizando, tá? Mas basicamente nesse começo é isso. Bom, caso tenha alguma dúvida, pode escrever o e-mail, eu vou deixar na descrição. E no mais é isso. Um abraço e valeu!